fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam o Bezerra de Menezes, em especial neste mês, que é um mês de aniversário. Quando versamos sobre o tema terapêutica desobsessiva, somos imediatamente levados a lembrar a figura de Claude Bernard, quando ele dizia: quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Quando se fala de terapêutica, inclusive dentro dos nossos conhecimentos no campo da saúde, faz-se necessário conhecimento da etiologia da doença para que possa ser prescrito a medicação coerente, para que o indivíduo possa libertar-se das consequências daquela determinada doença. Portanto, para mergulharmos neste assunto da terapêutica desobsessiva, precisamos aprofundar as nossas vistas quanto a esta epidemia que vem assolando a humanidade, em especial neste período da chamada transição planetária. Segundo os Espíritos, em especial Manuel Filomeno de Miranda, em suas últimas obras, vem nos chamando a atenção quanto a essa realidade da interferência dos espíritos de forma maléfica. E conseguimos, quando já conhecemos as características dessa patologia, se é que assim podemos falar, percebemos com facilidade o quanto vem assolando, inclusive intensificando situações que também são vinculadas a determinados débitos que trazemos, cuja necessidade da expiação apresenta-se através dos fenômenos tanto das doenças físicas como daquelas psíquicas. Essa influência dos espíritos, ela não é de hoje, nem foi a doutrina espírita que a trouxe para o universo cristão. Quando lançamos os olhos sobre o Evangelho, o Novo Testamento, há inúmeras passagens que versam sobre o assunto. No entanto, dessas passagens, elegemos uma, para que possamos observar que o conhecimento da influência de espíritos junto a indivíduos já era algo que acontecia há alguns milênios. Segundo narra o Evangelho de Lucas, após o fenômeno da transfiguração, em que Jesus desce com alguns dos seus apóstolos, depara-se ao descer do monte um momento de encontro, onde um pai atira-se aos pés de Jesus solicitando auxílio. Se não vejamos aquilo que se encontra no próprio Evangelho, porque ele por si só fala de uma maneira muito mais enfática do que nós próprios venhamos a falar. E sucedeu que, no dia seguinte, descendo eles do monte, numerosa turba reuniu-se a ele. Eis que um varão da turba bradou, dizendo: Mestre, rogo-te atentar para o meu filho, porque é o meu unigênito. E eis que um espírito o toma, e repentinamente ele grita. O espírito o agita convulsivamente com espumejamento, e se afasta dele com dificuldade, dilacerando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta, disse Jesus: ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco e vos suportarei? Conduze aqui o teu filho. Ele ainda estava se aproximando quando o daimon lançou-o ao chão e o convulsionou violentamente. Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai dele. É interessante nós observarmos que não há aqui uma figura de nenhum conhecimento que colocasse em dúvida a interferência do espírito junto àquele jovem. O pai, por sua vez, não chega dizendo que o filho é doente da cabeça, é um maluco ou um louco. Ele consegue identificar a interferência do espírito e de forma clara ele apresenta-o a Jesus. E nessa própria passagem, ao término, percebemos que o espírito, observando que o menino fora apresentado a Jesus, toma-o, chegando ao ponto de entrar em convulsão.
quando Jesus o repreende, afasta o espírito e de imediato o menino apresenta-se curado. Portanto, para falarmos desta terapêutica desobsessiva, repito, precisamos mergulhar no que é obsessão. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, classifica de forma muito simples, o que não significa dizer que nós não precisamos aprofundar o entendimento para reflexionarmos quanto à nossa condição frente a este fenômeno, porque talvez estejamos sendo, por exemplo, vítimas de alguns desses processos, achando que estamos caminhando de forma equilibrada. Allan Kardec classifica a obsessão em 3 condições. A primeira delas é chamada a obsessão simples, a segunda, a fascinação e, por fim, a subjugação. Não precisamos falar que, como o tempo nos é restrito, não conseguiremos aprofundar as 3 questões por conta de que uma delas já nos dará material suficiente para algumas reflexões para as nossas necessidades diárias. E, obviamente, uma vez compreendendo a causa do problema, a terapêutica virá de uma forma muito simples, porque, como nós frequentemente falamos, e é uma regra de ouro da terapêutica, cessando a causa, cessa o efeito. Muitas vezes nós tomamos uma medicação para dor de cabeça. A dor de cabeça passa momentaneamente e depois ela volta, porque aquela medicação, ela não tratou da causa, ela tratou apenas da consequência. Quando nós sabemos a causa e anulamos a causa, o efeito verdadeiramente desaparece. Assim, quando nós falamos de obsessão simples, em especial numa casa espírita, no meio espírita, a primeira coisa que nos vem à mente é aquela obsessão que nós estamos mais acostumados a ler em muitas obras espíritas, do qual, sabendo que somos reencarnacionistas, passamos por uma experiência ou por inúmeras experiências pregressas, onde nos vinculamos a indivíduos através dos laços de afeto, de amor, e em algum momento nós rompemos esse laço, ora traindo, ora ferindo, ora até mesmo matando, ou gerando inúmeras situações que para aquele indivíduo parece que nós agimos de forma contrária à lealdade, ou o amor, ou o carinho, ou o zelo que ele tinha por nós. Fica fácil então compreender que neste processo do retornar à existência, sendo a vida um único fio, e o livro das nossas existências, e o livro da nossa vida nos fala de várias existências que são os capítulos, e o capítulo 2 tem a ver com o capítulo 1, e o capítulo 3 com o 1, o 2 e o 3, de tal forma que nós espíritas falamos que vida só existe uma, existência existem inúmeras, mas que estas existências representam a continuidade de uma história, da história do espírito. E assim, quando nós reencarnamos, aquelas questões que ficaram em aberto, as arestas que foram criadas entre indivíduos, quando não há um processo de crescimento de ambas as partes, haverá aquele que guardará o rancor. E o primeiro ponto para nós analisarmos deste quesito é que todos estes chamados obsessores foram indivíduos que nós tínhamos vínculos. Lembramos que a lei que rege todo o universo, onde se encontra a lei dos profetas, é o amor, mas um amor com uma condição não do terra-terra, que nós queremos colocar na mesma regra, mas esse amor divino que orquestra todo o universo para que a vida tenha a possibilidade de expressar-se e o indivíduo de evoluir. Quando nós encontramos uma pessoa que nada tem a ver conosco, que nós não temos vínculo algum, que estamos andando na rua e porventura ela nos faz o mal, é mais fácil nós termos o sentimento a posteriori, passado o susto do perdão, porque não há vínculo. Mas quando nós nos vinculamos a alguém, passamos a dar a credibilidade, a gostar, a ter o cuidado, e esta pessoa age de uma forma infeliz, a sensação que nos dá é algo de ideia de traição, de como eu pude me entregar
fazer o melhor. Daí fica provado que estes espíritos que voltam pedindo a desforra, que querem a vingança, na verdade foram pessoas que cruzaram a existência conosco e nós deslustramos o carinho, o amor, o afeto, ou a nossa posse, esse desejo de posse, fez com que nós desrespeitássemos a relação em prol de algo que logo em seguida deixaríamos, porque o túmulo nos convida a largar absolutamente tudo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa uma frase memorável de tantas outras: só é verdadeiramente nosso porque daqui nós pudermos levar. Só é verdadeiramente nosso porque daqui nós pudermos levar. Nem as pessoas, nem as coisas. E é importante nós pensarmos quanto a isso, porque frequentemente quando falamos de obsessão, pensamos sempre no obsessor para com a nossa individualidade. Obviamente, neste processo obsessivo, aqueles que se tornam espíritas passam a ter uma maior consciência, uma consciência lúcida, e a partir daí solicita nas casas espíritas o tratamento desobsessivo, nas reuniões de desobsessão apropriadas para isso, para ter um momento de contato com esses irmãos, com esses parceiros, com esses amigos de outrora, mostrando que nós iremos resgatar independente da justiça que venha pelas mãos deles. Que se já sofreram é porque estavam resgatando e nós somos apenas um instrumento infeliz, porque agora é o nosso momento de resgate. Não é pelo fato de estarmos livres dos obsessores que as nossas penalidades, que o sofrimento venha a diminuir. De fato, a pressão sobre cada um de nós será diminuta, não no débito perante a lei, no qual nós iremos resgatar. E aquele que sofrer em nossa mão, naquele momento, respondendo por um ato prévio, já se liberta, tendo ele a oportunidade agora de seguir adiante no plano espiritual e redesenhar uma nova existência. Quanto a nós, permaneceremos na terra enquanto houver a necessidade do resgate libertador. Então a obsessão, nesse contexto, ela é muito característica, e é exatamente nela que nós nos apoiamos muitas vezes para justificar algumas atitudes que nós temos, principalmente quando as coisas dão errado, quando as situações sucessivamente se repetem e nós não temos a condição de quebrar o ciclo vicioso dos resultados negativos, e ainda levantamos questões do tipo: eu acho que eu joguei pedra na cruz, ou então realmente tem um espírito que me persegue. É interessante que nós não conseguimos sair deste pensamento vicioso e colocamos no obsessor a culpa. Basta fazermos uma experiência. Quando somos solicitados pelos Espíritos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo diariamente, nós esperamos este momento para ser aquele quando vamos para a nossa cama. É engraçado que quando a gente faz a prece, abre o Evangelho, dentro dos primeiros 5 a 10 minutos somos tomados de um torpor e caímos no sono. E imediatamente a culpa vai para os obsessores. É interessante que quando nós pegamos, ao invés do Evangelho segundo o Espiritismo, determinadas revistas de fofoca, ou da novela que vai contar o que ainda vai acontecer, ou algo que verse sobre algo mais interessante para nós, o obsessor ele não perturba. E ao invés de nós termos a sonolência, perdemos o sono e entramos à noite agora lendo. E alguns dizem: não leia nada interessante na hora de dormir, porque senão você desperta. E aí a culpa é do obsessor. Mas precisamos urgentemente começarmos a romper essa visão exclusivista desse processo da obsessão simples. Porque ela de simples só tem um nome. Ela, além de ser complexa, porque exige daquele que é auxiliado uma mudança de conduta, como também, através das suas inúmeras características, faz com que o homem torne-se obsessor de outros dentro de algum tempo, em especial quando retornar à pátria espiritual.
Daí porque a ideia de trazermos este tema da terapia desobsessiva. Porque se nós pararmos para pensar um pouco mais de profundidade, estes espíritos ontem estavam vestidos de matéria dentro do escafandro celular, como hoje nós nos encontramos. Será que não seremos nós amanhã os obsessores de alguns indivíduos que hoje cruzam conosco a estrada da vida? Porque no primeiro momento a obsessão está relacionada, e fizemos questão de iniciar por ela, dos chamados inimigos do passado. Mas vamos abrir um pouco as nossas vistas quanto a isso. Que tipo de obsessão diferente há? Dentro do contexto da obsessão simples. Vou fazer um teste aqui presente. Vou narrar uma história, e essa história de alguma forma eu gostaria que todos nós pudéssemos nos colocar nela, porque de fato aconteceu ao sair de uma reunião mediúnica, onde havia uma das médiuns que tinha o seu netinho sendo tratado na reunião de desobsessão. Lá chegando, no momento da reunião apresenta-se o espírito enfurecido, que não encontrava na figura de uma criança de 5 anos de idade 6 a criança, mas enxergava o espírito milenar, o inimigo que agora voltava e tinha a oportunidade de mergulhar numa nova chance, e ele não, e por conta disso obsidiava o menino de forma a torná-lo uma criança difícil de convivência, de manter as rédeas necessárias para o equilíbrio do lar. E a avó então, por sua vez, escutou aquele espírito falando sobre o próprio neto, e de que ele não enxergava ali uma criança e queria, dentro das suas possibilidades, perturbar. Obviamente, ela, sentida, tocou-se, mas no desenrolar da conversa, cedo ou tarde, percebemos que um segundo espírito apresentava-se também perturbando, mas agora estava próximo a ele, para que ele se libertasse das amarras de sua mãe, porque era uma antiga inimiga, e ele, como era um espírito amigo, estava agora influenciando a criança para que ela se rebelasse frente à sua mãe, porque ele enxergava os dois em outro período. E era alguém familiar. E ela então ficou chocada, porque estava vendo o neto amado de hoje. Ao terminar a reunião, uma conversa em particular, já fora da sala, ela, colocando lágrimas nos olhos, dizia: mas Alisson, não aceito. Como é que esses espíritos não percebem que estão fazendo mal a uma criança? Inclusive aquele segundo que diz ser um parente, fazendo com que ele, estimulando para que ele se rebele contra a mãe, contra a família. Mas será que esses espíritos não conseguem perceber o mal que estão fazendo? Era um processo obsessivo. E naquele instante tivemos talvez uma intuição e voltamos para ela e fizemos uma pergunta básica, para percebermos o quanto este assunto tem a ver com cada um de nós, não na figura de vítimas que frequentemente nós nos colocamos. E eu fiz uma pergunta a ela. Eu disse: me responda uma coisa. Você ama os seus filhos? Amo muito. Ao seu neto? Demais da conta. Eu disse: muito bem. A vida é repleta de surpresas. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a alguns minutos, nem daqui a alguns segundos. Me responda uma coisa. Se ao sair deste portão da casa espírita, você por algum motivo desencarnar, você teria coragem de dar as costas a estes que você tanto ama e partir para o plano espiritual, onde verdadeiramente você necessita seguir? Porque é fácil criticar aquele parente que por hora está próximo ao seu neto,
Mas você teria coragem de, largando o corpo, largar todo mundo e ir embora? Difícil. Ou você ficaria ao lado da sua filha, do seu filho, do seu marido, do seu neto? Não seria você mais uma a contar em nossa reunião mediúnica como uma obsessora? Porque nós só enxergamos os obsessores como inimigos. E aqueles que nos amam? E aqueles que estão perto de nós porque não querem nos largar por nada? Apesar de não terem o desejo de fazer o mal, acabam fazendo pela própria condição em que eles estão precisando de auxílio. E nós agora passamos a receber toda aquela energia. E muitas vezes adentramos a uma casa espírita dizendo: tem que se livrar desse encosto, e às vezes o encosto é um tio, uma tia, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, de outro momento. Quem de nós pode garantir? Mas a mensagem principal que precisamos fazer agora é ter o entendimento de que amanhã, e este amanhã leia-se daqui a décadas, daqui a segundos, não sabemos, seremos nós a largar novamente essa veste para entrarmos na pátria espiritual. Quantos de nós seremos os obsessores de amanhã? Sofreremos e faremos sofrer. A doutrina espírita é uma doutrina simples, porém profunda, porque ela tira o foco do indivíduo daquele movimento, que aqui não vai uma crítica, mas uma característica, um movimento igrejista, às vezes, de nós estarmos preocupados em obedecermos a frequência no centro, o recebimento do passe ou da água magnetizada. A doutrina espírita, ela muda completamente o paradigma, porque ela faz com que cada um de nós mergulhe dentro de si para uma reflexão mais profunda, porque parte do ponto de vista de que somos espíritos imortais e estamos na Terra. Estar é transitório. Então, dentro desse contexto, como andam as nossas relações? Porque há os obsessores que nos amam. Há aqueles que nós desillustramos, e há aqueles outros que nós alimentamos a dependência e não estimulamos a liberdade, com medo de perder. Perder o quê? Quando olhamos na família, inúmeras situações, maridos que estão atrelados à sua mulher, com base no verdadeiro obsessor e vice-versa, numa dependência pernóstica, ao ponto de quando um desencarna, o outro não sabe nem o que faz da vida, como se paga uma conta, como se gere um negócio ou um negócio da família, em nome de um protecionismo, em nome de um amor que na verdade versa completamente sobre o que é o amor, porque o amor matura o indivíduo. Olhemos para a lei suprema. Deus ama a cada um de nós, e aqui absolutamente ninguém se encontra desvinculado das responsabilidades do dia a dia, do plantar, do colher. Quem de nós não tem dificuldades? E é por conta disso que a gente vai dizer que Deus não ama. Pelo contrário, é exatamente a oportunidade de fazer com que o indivíduo colha aquilo que plantou, que é a prova maior de que Deus nos ama, porque Ele educa a alma. Daí, podemos, se não nos apercebermos, estarmos nos preparando para sermos os obsessores de amanhã. Mas a obsessão ela não passa só por aí. Essa é uma das características. Existe um outro tipo da obsessão, daqueles indivíduos que não são presos apenas a pessoas, mas que se tornam, além disso, presos a coisas. E aí nós vamos ouvir mitos diversos ao longo da história de casas mal assombradas, de objetos e de tantas outras situações, porque sabemos que há pessoas que se prendem inclusive a posições.
hierárquicas e entram no plano espiritual como se verdadeiramente fossem manter tudo aquilo que aparentemente conquistou para a eternidade. Quando na verdade foi uma experiência transitória para aumentar a herança dos nossos conhecimentos. Preso a um carro, preso a uma casa, preso ao famoso egoísta, materialista. E não nos apercebemos que levamos a vida dessa forma, versando sobre doutrina espírita, mas vivenciando um materialismo que nos atinge ao ponto de nos desesperarmos, e alguns chegam a bater de frente com a lei, entrando na condição do suicídio, porque vai perder tudo o que, se nada é nosso. E nos preparamos amanhã para sermos aqueles espíritos que estarão na instituição. Não estou falando da instituição espírita não, se bem que também, mas falamos de uma instituição onde trabalha, na casa, que não quer sair dali, porque ali é o local que ele construiu, que ele lutou, e ali ele fica. Existe outra situação de obsessão dentre esse grande número, do qual precisamos urgentemente nos libertarmos e tomar as medidas certas, já que falamos de terapêutica desobsessiva. E quem nos trará essa resposta, ou melhor, quem nos indicará essa terapêutica, além da própria qualificação, temos espíritos diversos que versam sobre isso. Deles eu elejo a figura já dita anteriormente de Manuel Filomeno de Miranda, que nos apresenta em uma obra chamada Mediunidade, Desafios e Bênçãos algumas características, e que André Luiz conseguiu trazer através de um relato no livro chamado Sexo e Destino. Porque tem pessoas que eu não sei se vocês conhecem, acontece esse Caruaru, mas em Recife de vez em quando tem isso. Entra na desobsessão e termina o tratamento, faz a renovação, daqui a pouco está na desobsessão de novo. E aí faz o tratamento dentro de novo. Rapaz, eu vivo obsidiado. Danado é isso. Parece que eu tenho uma atração por esses espíritos. Quem nos vai falar sobre isso é André, nesse livro Sexo e Destino. De forma clara, versa aí em um determinado momento, e acredito que todos conhecem essa passagem, de que logo cedo da manhã, não tão cedo, mas por volta das suas 8 ou 9 horas, estava aquele homem sentado em sua sala, quando senta ao seu sofá e toma do seu jornal, para ver as notícias do dia passado. E ali André Luiz, juntamente com aquele que o havia convidado para esta excursão à terra, vê adentrar a casa daquele homem duas entidades, que poderíamos chamar de zombeteiras, e aproxima-se do homem que estava sentado ao sofá, lendo o seu jornal, e um deles vai ao ouvido do homem e diz: eu quero beber. E imediatamente, como uma ressonância, aquele homem baixa o jornal, olha para um bar que ele tinha em sua casa, que era muito comum naqueles períodos passados, de pessoas que gostavam de bares em casa, o que não combina com o indivíduo espírita, manter este tipo de hábito. E ao observar, ele diz: mas que vontade de tomar uma dose de uísque. Ele estava lendo o jornal, absolutamente não tinha motivo para aquilo, até porque eram as primeiras horas da manhã. E aí novamente o Espírito vai ao ouvido e diz: eu quero beber. E então ele se levanta, sente aquela vontade que surgiu de uma hora para outra, como muitas vezes nós temos determinadas vontades e achamos que verdadeiramente são nossas, e esquecemos da influência dos Espíritos, que identificam em nós as nossas más tendências, e que no momento em que ele lhe dá a ideia, apresenta também a justificativa, para nos convencermos de que devemos fazer. E ele então levanta-se,
vai em direção ao bar, toma a garrafa de uísque, coloca uma dose, e André fica meio que em desespero, e aquele que o convidara, vamos dizer que fosse o seu mentor no momento daquela tarefa, mantém-se lamentando o fato, mas não intervém. E ele toma a primeira dose. Obviamente o Espírito já estava em total simbiose com ele, um verdadeiro encaixe psíquico, para que o Espírito conseguisse sorver aquela substância. E ele narra que ao tomar a dose, o Espírito agora se afasta, já cambaleando. Ele então, num gole só, devolve o copo, e o segundo Espírito faz a vinculação. E ele tem vontade de tomar a segunda dose. E ele novamente põe a dose, bebe no único gole. E André Luiz fica quase em desespero e diz: meu irmão, nós não podemos fazer nada. Isso é uma obsessão. E aí vem a lição que nos cabe, em especial nestes momentos de transição que passamos. O Espírito mentor volta-se para André e diz: André, isso é obsessão para mim e para você. Para ele isso não é obsessão, isso é parceria. Porque cada um tem os parceiros que escolhe para si. E quanto ao livre-arbítrio, nós não podemos interferir. Daí fica este tipo de obsessão que nós não paramos para refletir. O que nós estamos fazendo? As nossas escolhas são aquelas verdadeiramente ideais para a nossa existência? Ah, mas um copo só não tem problema, uma dose só não tem problema. E vamos ajustando as nossas desculpas, abrindo espaço para que estes Espíritos encontrem em nós a parceria, seja na sexualidade desregrada, seja nos vícios da bebida, do fumo. Tudo isso acontece. E nós não estamos interligados. E aí vale salientar: Manuel Filomeno de Miranda, como falávamos na obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, diz o seguinte: que qualquer tipo de vício que venhamos a alimentar, seja ele material ou até mesmo mental, em termos de pensamento, será o nosso tormento no plano espiritual. Porque ao chegarmos do lado de lá, teremos os mesmos desejos deseducados, que não cabe mais para a realidade do Espírito. Sendo assim, teremos a vontade e a limitação na vivência ou na execução da vontade. Precisaremos de uma ponte. E quem será a ponte? O parceiro que nós encontrarmos neste imenso mundo de meu Deus. Nos tornamos então obsessores pela parceria, lei de afinidade. Imaginemos, tem gente que, eu sei que aqui não, mas tem gente que adora um café, viciado em café. Trabalha na folga, passa no corredor, o cafezinho. Depois sai do corredor, o cafezinho para sair. Vai responder os e-mails, cafezinho. Vai receber os e-mails, outro cafezinho. E aí se torna um vício o cafezinho. Fico eu a pensar, será que tem café no plano espiritual? Não tem. Como será esse espírito então chegando do lado de lá e tendo vontade de tomar cafezinho, tendo abstinência de cafeína? Imagine como deve ser a agonia. Procurar nos setores da casa espírita ou no hospital em que se encontre, ou na colônia onde esteja, cafezinho. Tem não. Não tem não, tem não. E aí você entra em crise. Quem fala isso? Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, não do café. O café já é uma análise subsequente. Mas ele fala de que todos estes vícios, todos eles, nos prejudicam. Porque nós criamos uma dependência. E quem nos falava isso de forma enfática? E nós ficamos presos à primeira frase, à primeira parte da frase, foi Jesus de Nazaré. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Aí a gente se agarra com a primeira parte. Conhecereis a verdade. E não pensa no resto. Pensemos. Se é conhecendo a verdade que ela nos libertará, só liberta alguém que está preso. Ou será que eu estou enganado? Conhecereis a verdade vos libertará. Peraí, eu posso ir e vir. Vim de Recife, ficar, vou voltar. Todo mundo aqui vai voltar para os seus lares. Libertar de quê? Libertar. Porque nós estamos presos a muitas situações. Situações essas que são sementes de processos obsessivos. E Manuel Filomeno vai além, quando ele começa a dizer que determinados hábitos da maledicência, dos vícios chamados aceitáveis, ou como ele próprio narra em seu livro, os pequenos pecadinhos da sociedade. Ele fala assim: a todos esses que a sociedade diz que não tem problema, nós teremos. Então esse assunto da obsessão, ele verdadeiramente é grave, porque fala diretamente a nossa realidade daqui a pouco e ao mesmo tempo nos fala da realidade de agora, porque se estiver havendo um fenômeno repetido da influência dos espíritos de forma negativa em nossa vida, é necessário um freio de arrumação e começar a fazer uma análise criteriosa, verdadeira, sem máscaras e sem covardia, de perceber aonde nós estamos nos equivocando e a coragem de romper, de se libertar, porque se nós já sabemos que é exatamente os nossos hábitos, que todo mundo diz que pode e que não tem nada de mais, mas que a doutrina espírita já me mostra que há consequências, é ter a coragem de romper para um novo processo educativo. Daí começa a fazer sentido também a frase que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque exauridos de sofrer pelo mesmo mecanismo repetitivo das escolhas dos vícios ou da vivência deles, o indivíduo então agora, querendo sair deste ciclo vicioso e doloroso, opta pela reeducação, o que não é fácil. Daí vem a ideia do sacrifício, do sofrimento, porque sofrer na doutrina espírita não é só estar doente em cima de uma cama ou ter suas limitações físicas. A pior dor, e este Espírito em sua obra também nos diz, é quando nos deparamos com a verdade do lado de lá e a consciência nos acusa dizendo: você sabia. E aí a gente diz: eu sabia e eu não fiz. Eu sabia e não evitei, eu sabia e não lutei. E Allan Kardec, em percebendo esta luta do indivíduo que vai tomando consciência da realidade para chegar ao fenômeno da libertação, diz que o verdadeiro espírita não é o santo, não é aquele que já vivencia em plenitude o que está ali escrito, mas é o que elabora para superar as suas más inclinações. Depois, passando por este momento da obsessão dita como simples, vamos agora adentrar nos outros dois capítulos: a fascinação, a subjugação. Podemos dizer, inclusive, que o mecanismo que mais atinge os espíritas neste momento não é nem tanto a obsessão simples, apenas, mas também a fascinação. Acreditamos, inclusive, ser a mais séria, porque para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, haverá um atenuante, mas para quem sabe e quer encontrar na doutrina a justificativa para os seus delitos, achando que tudo pode, porque se a gente ama, tudo cabe e tudo é possível, amanhã responderemos, porque é a lei. Mas há essa doutrina espírita, onde ela diz o que deve e o que não deve, e aí nós fazemos sempre um convite ao estudo.
da terceira parte do Livro dos Espíritos, no seu primeiro capítulo, chamado Lei Divina ou Lei Natural. Lá os Espíritos dizem que a lei natural é a lei divina. Ela indica o que o homem deve e não deve fazer. E aí complementa: e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quem responde isso são os Espíritos, eu só estou replicando. Então a lei natural é a lei divina. Se ela é divina, ela é imutável. Então precisamos estar muito atentos agora, porque na fase em que estamos passando, a lei humana, eu estou falando não a lei no sentido de justiça, de códigos. Estou falando lei no sentido daquilo que é a realidade do dia de hoje. Hábitos comuns. Tem muita coisa que a nossa sociedade hoje aplaude e que é totalmente contrária à lei natural, que é a lei divina. De vários aspectos. Estamos ouvindo absurdos. E como é que esses espíritas vêm defender determinadas teses, conhecendo o que conhecem? Obviamente, faço um outro convite à leitura de uma obra chamada Perturbações Espirituais, do mesmo Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, onde ele diz que hoje esses indivíduos, muitos espíritas e vinculados ao movimento, encontram-se telecomandados por espíritos de alta envergadura intelectual, do mais baixo moral, que dão um suporte de pseudo-sábios e arrastam um sem número de desavisados, porque não conhecem a doutrina, porque trazem a mesma prática religiosa de outrora para a casa espírita, que é de frequentar a casa e não estudar a doutrina espírita. Quando os Espíritos disseram de forma enfática: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ele não disse povo, mundo, católicos, evangélicos. O Espírito Verdade diz espíritas. Por que será que é um chamado para o espírita? Porque talvez a fuligem farisaica nos atinja. Porque essa prática milenar da estrutura de vivência de outras religiões, de bater o ponto no Bezerra de Menezes, embora eu já estou aqui, quando a doutrina espírita não versa sobre isso. Se naquele período os apóstolos eram os que apresentavam a proposta de Jesus de uma forma clara, suportando todas as pressões de uma sociedade completamente deturpada de Roma, depois maculada também por aqueles que não levavam a sério o Velho Testamento, os espíritas nos dias de hoje são os que têm a responsabilidade de forma clara, suportar as pressões do que a sociedade vem chamando de normal. Não cabe ao espírita ser favorável, por exemplo, a um aborto. Como pode? Ah, porque o corpo é meu. Um espírita dizer que o corpo é seu e aí você manda. Quando a gente manda em alguma coisa, a gente diz quando esse corpo, essa coisa fica aqui ou fica acolá. Se essa coisa fica em pé ou se ela fica deitada. Se a gente joga fora ou se a gente não joga. Alguém tem esse comando sobre o corpo? Não vou adoecer. A partir de agora não adoeço mais. É assim que funciona. Então não é nosso. É um empréstimo para que a gente alcance a evolução. Eu estou dando um exemplo dentro de vários. Daí essa fascinação vem atingindo a muitos, porque estamos esquecendo de nos libertarmos através do estudo sério da doutrina, mesmo que o que a doutrina diga ainda mexa conosco, porque esse é um excelente sinal. É sinal de que a medida terapêutica desobsessiva está funcionando. Quando eles dizem, não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, mas Alisson me fez tanto mal, mas eu tenho que perdoar. Dói.
E se está doendo, vale a pena. É sinal de que está dando certo. É sinal de que aqueles espíritos que antes encontravam ressonância em nós, agora diz, está acontecendo algo diferente, ele agora está frequentando essa casa, começando a ler determinadas coisas, o tal do Evangelho. Ele não é isso. Nós escutamos isso em reuniões mediúnicas, de pessoas que estão neste trabalho constante e incansável da transformação interior. Faz com que perca agora a sintonia. Não tendo mais a possibilidade de um ataque direto, eles rondam esperando acontecer. E quando não conseguem diretamente, tenta interferir na vida de alguém que está próximo para ver se o desequilibra. E uma vez desequilibrando, chega-se à sintonia que espera para, de alguma forma, prejudicá-lo. Essa fascinação, ela é subreptícia. O indivíduo acha que sabe mais, que todo mundo está dizendo uma coisa, só ele acha que é aquilo. E hoje nós observamos este movimento do espiritismo à moda da casa, ou o espiritismo à sua moda. Quando os espíritos trouxeram as informações e o apóstolo da nova era tornou um código para que possamos verdadeiramente estudar. O terceiro caso é a subjugação. Estes frequentemente relacionados a situações severas do passado, onde podemos aliviar, não necessariamente superar nesta existência o problema. Que é esse caso onde teremos os espíritos influenciando ao ponto de tomar conta das próprias ações. E quem nos traz esse tipo de informação, Ivone do Amaral Pereira, em suas inúmeras obras, nos falando sobre essa realidade. Mas tudo, absolutamente tudo plantado pelo próprio Espírito. Porque nós não somos vítimas da vida, somos agentes modificadores. Portanto, se por este momento estamos sendo, entre aspas, atingidos pela obsessão, nada mais há do que um convite para que venhamos a refletir os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que estamos alimentando como hábito, e a partir daí optarmos por aquilo que Jesus nos fala em um Sermão do Monte, onde muitas pessoas acham que o Sermão do Monte encontra-se apenas nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças é apenas o início da síntese de todas as lições. E ele nos dá uma dica para verdadeiramente entendermos o que é caminhar com Cristo. Quando ele nos fala que a porta é estreita e o caminho é árduo. Se nós estivermos caminhando e esses nossos desejos todos se executarem de uma forma muito fácil, é bom nós começarmos a levantar as nossas antenas e prestarmos atenção. Porque caminhar com Cristo verdadeiramente é passar pela porta estreita, é optar pelo que o mundo não nos convida, é sublimar, é renunciar, é saber das nossas tendências, é compreender o porquê reencarnamos nesta inércia de querer repetir os equívocos, é passar pela estrada árdua, de ter que trilhar com os pés, refazendo a caminhada, reconstruindo tudo aquilo que nós desmostramos em tempos passados. Isso é caminhar com Jesus. Não pensemos que porque a gente conhece tudo pode, está tudo uma maravilha, ele vai botar a mão em cima e tudo acontece. Não é assim. Não é assim. Que tenhamos verdadeiramente a coragem de romper com essas nossas amarras, dessa vivência materialista levantando a bandeira espiritualista, de fazermos diferente, de aproveitarmos a existência no máximo que ela puder nos dar, não da vivência da matéria, mas da vivência do Espírito, que não é fácil, que é a porta estreita, caminho árduo. E uma amiga nossa, Batista, ela dizia assim: meu filho, além da porta ser estreita, ela é baixa, porque quem é nariz inclinado não passa.
Que possamos nós então sermos aqueles que, compreendendo esta doutrina que nos traz a verdade, nos liberte de todos estes processos que, se não plantamos no dia passado, estamos plantando agora, porque verdadeiramente somos autores da nossa existência. Aos irmãos desta casa, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.